Eu vou conversar com o Heráclito Noé, ele é advogado do agronegócio, e nós vamos falar sobre algumas orientações ao produtor que esteja com problemas de endividamento rural. Heráclito, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Sempre uma satisfação estarmos aqui. Em várias regiões do Brasil, nós temos os produtores enfrentando endividamento. Em alguns setores, o problema é mais grave ainda, como é o caso ainda no setor leiteiro. Mas quando a gente fala de dívida, de um modo geral, não interessa a sua atuação, é dívida. Exato. Qual é a primeira coisa que o produtor precisa fazer? Esse tema de endividamento rural, ele é recorrente por quê? Porque a atividade é uma atividade sazonal. Então, hoje eu posso estar financeiramente equilibrado, minha produção indo bem, minhas vendas também indo bem, mas aí daqui a 6 meses, um ano, pode ter uma quebra de safra, um problema climático, um problema comercial e eleve demais o custo da aquisição dos insumos, de defensivos. E aí, de uma hora para outra, quem estava numa situação favorável pode enfrentar dificuldades. Então, esse tema é sempre recorrente porque quem não está hoje pode enfrentar esse problema amanhã. Mas o principal fato para a gente ter as soluções para o endividamento rural é o primeiro, é o produtor ele entender os números do seu negócio. Né? Como assim? Ele ter realmente um diagnóstico, né, da gestão financeira do seu negócio e da gestão produtiva. Ele ter na mão os números dele para ele saber, minha produção nessa safra é tantas sacas por hectare, beleza. Mas essa é o que você produziu. Geralmente os produtores têm muito esse número na mão, de quantas sacas por hectare ele fez. Mas o que é que essas sacas por hectare naquela safra representam financeiramente? Então, aquele foi a produção, por quanto ele comercializou, qual foi o custo que ele teve para ter aquela produção, para no final saber efetivamente qual foi o meu lucro, ou seja, a margem, o que sobrou após todos os custos, né, daquela safra e após a comercialização. E aí eu tenho efetivamente o número da minha margem de lucro. Com aquilo ali eu tenho a noção se as minhas finanças estão saudáveis, né, se eu estou realmente controlado, ou se é preciso uma reestruturação do meu negócio. Porque a gente lembra sempre, um produtor rural ter uma dívida, ele ter créditos e tal, é normal, é salutar, até porque a atividade exige muito investimento e por vezes você pega créditos, né, para impulsionar a sua produção. O problema é que quando essas dívidas elas se tornam perigosas no momento em que o produtor perde um pouco o controle financeiro e ele começa a ter dificuldades em conseguir produzir, né, tirar o seu sustento de sua família e, ao mesmo tempo, manter em dia os pagamentos daqueles débitos. Então, primeiro passo, entender do seu negócio, fazer um diagnóstico, ter na mão sua real capacidade de pagamento, ou seja, o produtor ele tem que ter um fluxo de caixa, digamos assim, bem delineado para ele saber, nos próximos 5 anos, pela minha média de produção e a minha média de venda, né, do preço da soja e do milho, eu vou conseguir aqui ter por ano, por exemplo, vou ter aqui uma sobra por ano de 100 mil, ou de 1 milhão, ou meio, ou 2. Ele tem que ter esse número na mão. Bom, se eu vou ter aqui um lucro aproximado aqui de R$1 milhão, eu vou me programar, por exemplo, se eu for adiantar a compra de defensivos, eu sei que eu vou ter que fazer as compras e as parcelas dentro desse valor. Eu vou comprar uma nova propriedade, uma nova fazenda, vou abrir mais áreas, então eu vou programar aquela abertura ou não de área, aquele investimento, aquele maquinário novo, para que ele venha se encaixar naquela capacidade de quanto você consegue pagar sem pôr em risco, né, os custos da sua operação, os financiamentos e parcelas já existentes. Esse é o principal ponto, é você entender isso. Quando fala de lucro, eu confesso que eu sempre acho muito difícil, porque o lucro não é só a diferença de entrada e saída. Tem que ver ali uma depreciação de muita coisa. Às vezes é necessário, sim, ter uma consultoria profissional para fazer isso aí. A consultoria profissional vai dar exatamente esse norte, né, aos produtores rurais, porque a consultoria financeira, para saber realmente o lucro ou prejuízo, é nesse sentido. Por exemplo, você comprou um maquinário por R$2 milhões. Só que você utilizou ele 1, 2, 3 anos, e aí você tem que computar também a depreciação desse maquinário, você tem que computar também juros que você paga na tomada de crédito para o custeio da sua produção. Por quê? Porque lá na frente, quando você for repor esse maquinário, ele não vai estar no mesmo valor. E aí você vai ter que ter essa compensação. Ou seja, ano a ano, esse tipo de situação tem que ser computado e colocado realmente na ponta do lápis. Tem muitas situações que as pessoas que contabilmente têm situações que são de custeio ou de investimento,
Mas para um cálculo da rentabilidade do negócio, do lucro, aquilo tem que ser colocado realmente de uma forma que o produtor possa enxergar. Bom, para a minha safra 22-23, eu vou ter um custo operacional X digamos assim, de mão de obra, de colheita, de plantio, vou ter um custo de insumos, né? E aí, além do meu custo operacional anual, do meu custo de insumos para aquela safra, quanto eu vou produzir, quanto eu vou vender, e efetivamente aí eu vou ter a minha margem efetiva de lucro. E baseado nisso, nessa sua margem de lucro, você vai ter que tirar os custos, né? Digamos assim, o prolabore daquele produtor, qual é a retirada que ele faz mensal, anual, para a manutenção sua e da sua família, e acima disso, a capacidade que ele vai ter de pagamento para a aquisição de novos maquinários, para o pagamento de novos créditos, né, de empréstimos, para futuros investimentos, seja de maquinário, abertura de áreas, compra de novas propriedades. Então, quando você tem a clareza nos números, facilita a tomada de decisão. Esse é o principal, é você entender o seu negócio, seus números, para você tomar a decisão correta. E um outro cenário que a gente tem muito comum, o produtor vem numa situação de normalidade e ele enfrenta um problema de comercialização, um problema de alta de insumos e aperta um pouco as suas finanças. Aí ele tem alguns créditos no banco que ele precisa resolver. O mais comum é o produtor não se cercar de uma assessoria especializada, vai ao banco, ao gerente, vai não, vamos fazer aqui, a gente faz aqui uma operação e eu faço prorrogo aqui o seu débito. Só que existem regramentos específicos para o crédito rural, que na maioria dos casos não são observados pelos bancos. E o produtor, sem conhecer o seu direito, acaba aceitando a proposta que o banco coloca na sua mão. E muitas vezes essa proposta é desvantajosa, por vários motivos. O principal é a ocorrência da operação mata-mata. Eu tenho aqui uma parcela aqui de R$800 mil, eu não dou conta de pagar esse ano, aí o banco vai e joga de 2022, por exemplo, para 2023. Eu tenho aquele alívio imediato, mas eu não resolvi o problema, eu só posterguei o meu problema. Quem chegou lá com 1 milhão chega em 2023, eu tenho a parcela da safra anterior que eu não dei conta de pagar, só que eu tenho todos os custos operacionais da safra atual e já tenho que me preparar para a safra seguinte. Ou seja, só jogar para o ano que vem, você adia o problema, mas causa um maior, porque vai criar uma bola de neve. Uma hora essa conta não vai fechar. Se você não entender o que é a causa, por que você não deu conta de pagar esse ano? Você tem que entender a causa de que você não deu conta de pagar para poder corrigir, né? E nos anos seguintes você não enfrentar esse mesmo problema. Outra coisa, o débito rural, na maioria das vezes, ele precisa ser alongado por um período maior, 2, 3, 5. Teve casos que a gente conseguiu alongar até 12 anos a operação, porque a gente tem que alongar de uma forma que a gente mostra ao credor, ó, o débito é esse, ele não dá conta de pagar hoje, mas ele consegue aqui em 5 anos, em 7 anos, ele pagar a operação atual, manter-se na atividade rural e ir pagando aos poucos o seu débito anterior. Porque não adianta ele ficar numa dificuldade tamanha que ele não consiga executar a próxima safra, porque se ele parar, é ruim para o produtor, é ruim para a economia, é ruim para o credor, porque não recebe nada. Então o credor tem que ter, a gente tem um trabalho muito grande nesse, e hoje a gente tem uma parceria com os credores nesse sentido. Quando a gente atua, por exemplo, em consultorias nesse aspecto, é mostrar ao credor, ele quer pagar, mas não dá para pagar dessa forma. Mas temos como demonstrar que o negócio dele é viável e ele paga dessa outra maneira. E você consegue manter o produtor na atividade, satisfazer o credor, porque ele vai receber o seu valor de uma forma diferente, ajustando as taxas, sem maiores prejuízos. Bom, 12h28 a gente vai ter que encerrar, mas a AgriCompany ela está aberta para fazer ali um levantamento e mostrar. E outra coisa, não precisa que esteja com parcela vencida, com parcela em atraso. Pelo contrário, a organização do produtor e essa visão, digamos assim, que ele tem que ter de negócio, que o produtor rural hoje é um empresário, ainda que ele não tenha um CNPJ. Então ele tem que pensar de uma forma mais empresarial. Então sempre prevenir é a melhor solução. É a melhor, mais barata e mais rápida. Então procurar uma assessoria, ter em conta essas situações e evitar que esses problemas aconteçam, principalmente antes da dívida já estar de forma assim, mais avançada.